Bom dia. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Estou bem aqui, quarentena em casa, né? Mas vamos lá, vamos à nossa aulinha hoje sobre a questão. Vou fazer uma revisão para vocês sobre o que nós já estudamos no primeiro bimestre. Bem, nós começamos a trabalhar a questão da Idade Moderna. O que é a Idade Moderna? É um período da história em que o homem ele sai da Idade Média, ele passa a viver uma vida diferente, né? Uma vida que ele começa a descobrir a ciência. E aí, claro, a gente vai ter uma parceria muito grande, muito forte nesse momento, dos iluministas. São eles, sim, que começam a pensar, começam a clarear as ideias das pessoas da Idade Média. Pessoas que pensavam de forma bem diferente, né? Pensavam um pouco atrasadas em relação ao que é o pensamento moderno de hoje. Nosso momento é um pensamento contemporâneo. Mas antes dessa idade que nós estamos vivendo, que é a idade contemporânea, o momento era da idade moderna. E nós estudamos o que é a modernidade, né? O que é a razão, o que é a monarquia, Estado moderno e grandes navegações. Bem, a modernidade ela passa a existir a partir do pensamento do homem, que o homem passa a valorizar o próprio homem, também conhecido como homocentrismo. O homem passa a ser valorizado, passa a ser o centro, né, de toda a Europa. Como a Europa era o Estado, era a região, né, mais forte naquele momento, onde os pensamentos é, iluminavam quase todo mundo, né, pelo menos o mundo que já existia, né, a gente não tinha América ainda, mas a Europa ela ditava a moda para quase todo mundo. Um pouquinho do que é hoje, né, muito mais pela questão dos Estados Unidos, que tem mais influência sobre o mundo contemporâneo. É, Nesse momento da modernidade, a gente vai ter algo valorizado que é a razão. Antigamente, as pessoas viviam muito mais pela fé. A fé na Igreja Católica. A Igreja tinha uma força muito grande sobre a vida das pessoas. E, claro, alguns homens começam a pensar, começam a querer discutir, descobrir outras coisas. E a igreja não concorda muito com isso. E esses homens, eles passam a valorizar a razão. O que é a razão? A razão é o pensamento, né? É o conhecimento, é a busca pelo saber. E a partir dessa razão, eles começam a perceber que os monarcas, os reis, eles não poderiam tomar as atitudes que estavam tomando diante da população. Claro, e eles começaram a questionar o poder real, o absolutismo dos monarcas naquele período. E aí eles vão querer trabalhar, vão querer construir ou ajudar a construir um Estado moderno, um Estado com a participação de outras classes na questão do poder. É claro que a monarquia não aceitava muito isso. E aí, claro, né, houve choque, houve problemas, mas também surge nesse momento um processo chamado Grandes Navegações, onde os homens começam a buscar outras terras ou novas terras. Né? A Europa estava vivendo um momento de uma grande população que precisava principalmente de metais preciosos para é, enriquecer os estados europeus e também matéria-prima para o momento que se passava aquelas pessoas na Europa. Bem, a modernidade é um período histórico da Europa, né, que teve início entre o século XV e o século XVI. E foi caracterizado por diversas transformações no modo de compreender o mundo. O sistema de governo que o rei governava era de modo vitalício e hereditário, chamava-se monarquia. Então, vitalício e hereditário. Ele só saía do poder se ele morresse. E quem assumiu o poder era o seu filho mais velho. Então, era hereditário. A família continuava no poder. Diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem eleição, democracia, né? Forma de construção é diferente. Portugueses e espanhóis saíram na frente na descoberta de novas terras, nas grandes navegações, né? Eles começaram a fazer suas explorações marítimas, começaram a buscar novos conhecimentos e novas terras.
E começaram também a comercializar as especiarias. O que era isso? Condimentos, tecidos, né? E entre outras coisas, objetos, trazendo do Oriente para a Europa. E assim eles começaram a ganhar muito dinheiro com isso, principalmente uma classe que vai surgir, que é uma classe chamada burguesa, aqueles que viviam na cidade, tinham comércio, negociavam e acumulavam riquezas. No período moderno, a religião perdeu bastante espaço e a razão passou a ser usada para explicar o mundo. Ao promover a unificação política em Portugal, a dinastia de Aves consolidou o primeiro Estado moderno na Europa. Então, assim, com a ideia da razão, né, do pensamento crítico, da discussão, do debate, né, criou muita força e isso fez com que a religião, né, perdesse espaço diante daquele momento histórico na Europa. Depois, nós estudamos um pouquinho sobre a África, né, sobre os reinos africanos, como eles eram, como é que eles se comportavam, como é que era a sociedade africana naquele momento. Né? O reino mais conhecido, né, que a gente trabalhou muito aqui, é o reino do ouro, o reino que era conhecido, que era Gana. Bem, o que a gente estudou? O respeito às tradições, africanas. Os africanos, eles trabalhavam muito com a questão dos antepassados, né? O respeito aos antigos, aos mais velhos. Então, as tradições africanas eram muito sérias naquele momento, naquelas aldeias africanas, antes da chegada do europeu. E existia também uma diversidade cultural, cada um com a sua religiosidade, cada um com a sua cultura, cada um com o seu modo de produção. Então, existia muita liberdade entre aquelas aldeias. E as religiões tradicionais, né, que as religiões africanas, né, eles tinham liberdade também de culto. As sociedades africanas eram sociedades patriarcais, né, tinha um chefe, um homem, principalmente, e algumas sociedades também se faziam matriarcais, onde as mulheres dominavam, né, eram as chefes das tribos. O respeito às tradições de origem africana é essencial para a promoção de uma sociedade mais justa e tolerante e igualitária. Isso era o que eles trabalhavam lá. O continente africano possui uma rica diversidade cultural. Cada povo tem a sua maneira de se organizar cultural, política e socialmente. Eles tinham várias línguas, né? Então cada um falava a sua língua, cada um discutia, debatia conforme os seus interesses. Né? Não tinha nenhuma imposição. Não, todo mundo tem que ter essa língua, todo mundo tem que estudar isso, todo mundo tem que plantar isso. Não, cada um fazia aquilo que achava melhor, claro, de acordo com a sua liderança. Nas sociedades africanas, elas eram patriarcais, como falei, e o poder exercido por um homem. Então, sociedade patriarcal, poder exercido por um homem. Nas sociedades matriarcais, né, há poder exercido por mulheres. Uma das características marcantes das religiões tradicionais africanas é o modo como estabeleciam relações entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Então, como é que eles faziam? Os deuses africanos, eles representavam a natureza. Então, a água, as árvores, o trovão, o relâmpago, né? Cada fenômeno natural, fenômenos da natureza, né? Eles tinham sua representatividade na questão dos seus deuses. Nas sociedades matriarcais, no caso as mulheres exerciam poder e influência sobre a comunidade. Algumas eram homenageadas por meio de esculturas em bronze, como a mostra que representa uma rainha iorubá. Então, até hoje nós temos algumas religião de matriz africana que trabalham a questão da linguagem iorubá. Okay? Depois nós passamos a estudar a questão da América, dos povos pré-colombianos. Quem eram os povos pré-colombianos? Incas, astecas e os maias, né? Cada um com as suas características, sua tecnologia da época. Eram povos chamados de pré-colombianos porque eles já estavam aqui
antes da chegada de Cristóvão Colombo. Vocês sabem que Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, ok? O que nós estudamos nesse capítulo? A Mesoamérica, né? Civilização asteca, civilização inca e civilização maia. Todos por parte na América do Sul, América Central. Essas civilizações já estavam aqui antes da chegada de Colombo. A Mesoamérica é uma região da América que abrange territórios hoje pertencentes ao sul do México e parte da América Central. A civilização maia se organizava em cidades independentes e desenvolveu um complexo sistema numérico de escrita. A civilização asteca era formada por povos guerreiros que construíram um grande império na região do México. E a civilização inca ocupava a região onde hoje é o Peru. E uma das suas principais cidades chamava-se Machu Picchu. Então, até hoje ainda tem evidências dessas sociedades que já estavam aqui. Elas tinham algumas tecnologias, já conheciam algum tipo de arquitetura, já construíam palácios. A religião era uma religião politeísta, né? Adoravam vários deuses, mas eles foram dominados pelos espanhóis, né? Com a chegada de Cristóvão Colombo, e aí foram sendo dizimados, né? Essa discussão sobre a questão dos povos pré-colombianos, ela é muito evidente sobre o que é a América ainda hoje, né? Como a América ainda é dominada pelos europeus, ou de forma econômica, né? E também de forma cultural. Espero que tenha ajudado vocês. Até a nossa próxima aula.